Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui no meu e no seu canal Despertar da Fé e hoje falaremos sobre o assunto batalha espiritual. Eu já quero iniciar com um pequeno testemunho, irmãos, desde o dia que o Senhor colocou no meu coração para nós falarmos sobre este assunto, que eu entrei de imediato em uma guerra espiritual. Achei até que este ano de 2020 eu não ia conseguir fazer um vídeo a respeito desse assunto, que ficaria para janeiro, mas para a glória de Deus estamos aqui, né? Estamos de posse de vitória, porque a vitória é garantida por Jesus através da cruz do Calvário, e disse Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu e você somos igreja de Cristo. Então é garantia de Deus, de Cristo, de nós vencermos. Amém, queridos? E vamos falar assim sobre esse assunto, batalha espiritual, que muitos têm essa dúvida na sua mente e no seu coração, se a batalha espiritual existe ou não, né? Se é verdade, se é mito. Irmãos, a batalha espiritual, ela existe. Ela é falada na palavra de Deus, né? A Bíblia mostra a batalha espiritual e nós, cristãos, não podemos fugir dessa realidade. Só que dentro desse assunto é ensinado muitas coisas erradas a respeito de batalha espiritual. Mas eu quero trazer nesse vídeo dois erros, que eu acho os dois erros primordiais para que eu e você não entre nem por uma porta nem por outra, dentro deste assunto. Qual é o primeiro erro? A subestimação. O que é você subestimar? É você não acreditar que existe, não acreditar que o diabo faz, que ele tem poder, entende? Então, o que é que acontece? A subestimação da batalha espiritual, existem pessoas que elas não acreditam no mundo espiritual, não acreditam nos demônios, não acreditam no diabo, né? Então elas procuram racionalizar tudo, e para essas pessoas é como o diabo e os demônios eles não existissem. Ou se existe, eles são inofensivos, não têm esse poder para fazer tudo aí que eles fazem, né? De maneira que eles querem de todas as formas desmentir esses que não acreditam, que entram nessa vertente da subestimação. Eles querem desmentir a realidade do mundo espiritual. Mas, irmãos, o mundo espiritual, ele é infestado, cheio de demônios, de espíritos malignos que estão a lutar contra os servos do Senhor. Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, eles estão aí lutando contra essas pessoas e contra essas vidas, né? Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Eu e você estamos dentro dessa batalha e nós precisamos conhecer bem este assunto para podermos nos conduzir da melhor maneira possível dentro dessas batalhas. Há pessoas, irmãos, que acreditam que o diabo não existe, outras acreditam que não sabe se ele está solto, se ele está livre. Irmãos, o diabo existe e está livre. E como é que a gente sabe disso? Então, a Bíblia nos traz essa realidade. E acabamos de estudar o livro de Jó, e a gente vê logo no capítulo 1 de Jó, quando Deus está lá em uma sala na eternidade, né? Ele está em uma sala na eternidade, é onde os anjos vêm falar com ele e dar conta de cada um do seu trabalho. E no meio deles vem quem? Satanás. E aí Deus, né? No caso, Deus estabelece um diálogo com Satanás e pergunta se ele viu a Jó, né? E quando ele estabelece esse diálogo com Satanás, ele pergunta onde era que Satanás estava. Ele disse que estava por aí, a rodear o mundo. E Pedro fala, né, que o diabo, ele está ao nosso derredor, né? É pra gente, irmãos, compreender que o maligno, ele não para em um instante a observar a minha vida e a sua para destruir. Se todo crente observar este detalhe do maligno, né, da forma como ele age, e a Bíblia nos traz isso, nos ensina isso, a gente vai se precaver mais nos pensamentos, nas palavras e nas ações, para sempre a nossa vida glorificar e honrar o nome do Senhor. Né? E a gente vê, irmãos, como é que o mundo está aí, de que forma o mundo está. Então, o mundo está de uma maneira, irmãos, que o pecado cada dia ganha força, ganha liberdade e ganha até audiência, né? Para o pecado, né? A gente vê até as leis sendo feitas para apoiar certos pecados, né? A lei sendo feita, sendo estabelecida para apoiar o erro, para apoiar o pecado. Isso é o que, irmãos? O maligno. A ação do diabo que está livre no mundo. Mas a Bíblia nos garante que o que está em nós é maior do que o que está
no mundo. O outro erro, irmãos, que nós encontramos dentro desse assunto batalha espiritual é a superestimação. Primeiro erro, a subestimação. E o segundo, a superestimação. O que é isso? É supervalorizar o poder do diabo. Há pessoas que acham que tudo é o diabo, que toda a responsabilidade das coisas que acontecem na vida dele ou dela é do diabo e coloca tudo na conta do diabo. Levou uma topada, foi o diabo. Camarada até dormiu tarde, não faz o que deve fazer, aí acorda, aí dorme tarde, acorda tarde, sai atrasado pro trabalho, e quando sai aquela doidice e a desorganização da vida dele e dela é grande, mas vai culpar o diabo, quando na realidade a desorganização é sua e é você que tem que procurar administrar o seu tempo, a sua vida, para você fazer as coisas certas, no tempo certo e para a glória de Deus. Que até o nosso tempo, ele tem que ser para a glória de Deus. Então a gente não pode, irmãos, superestimar. Colocar o diabo lá. Tem pessoas que têm tanto medo das ações do maligno que esquece do poder de Deus, né? E esse livro de Jó veio para nos mostrar que o diabo, tudo que ele faz, tem que ter a permissão de Deus. Ei, não fica preocupado com a ação maligna, fica preocupado com o poder de Deus, em obedecer a Deus, em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, que aí o maligno ele não te toca. Porque aquele que está no centro da vontade do Senhor, o maligno não pode tocar. Então, o que a Bíblia fala da batalha espiritual? E como nós devemos nos conduzir dentro dessas batalhas que nós vivenciamos a cada dia. Eu quero ler com os irmãos aqui Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Então nós temos uma luta, irmãos, nos lugares celestiais contra essas hostes espirituais da maldade. Esta é uma batalha diária e que ela vai durar até o arrebatamento da igreja, e eu e você precisamos aprender a nos conduzir bem diante desta batalha. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos falar nesses dias. Compartilha este vídeo, amém? E segue conosco para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua vida neste dia, em nome de Jesus.